Então, essa questão, me fale sobre você, como ela deveria ser entendida. Me fale brevemente sobre a sua experiência profissional e suas qualidades técnicas e comportamentais. E por que isso o torna um forte candidato para esta vaga? Então, quando o cara fala, me fale sobre você, na verdade, o que nós deveríamos entender é isso. Falar brevemente sobre experiência profissional, qualidades técnicas e comportamentais. Acabou. Sim. Entendeu? Então, assim, não entra ou não deve entrar vida pessoal. Perfeito? Então, às vezes, pode ser que a pessoa pergunte alguma coisa sobre sua vida pessoal. Mas aí tudo bem, deixa ela perguntar, se ela quiser saber. Na maior parte das vezes, o foco é a vida profissional. Então, dentro disso, por exemplo, experiência profissional. O que você pode falar dentro de experiência profissional? Você pode falar experiência, por exemplo, você está como gerente de relacionamento, certo? Um relationship manager, por exemplo. Então, se você de repente vai concorrer para uma vaga relacionada, traga experiência que seja o mais próximo possível do que você está buscando. Se não, o que você está buscando. Então, você foi gerente de relacionamento. Então, fala sobre a sua experiência como gerente de relacionamento. Então, você pode começar com o tempo. Olha, eu estou atuando como gerente de relacionamentos, não sei, há 1 ano, há 2 anos. Segmento. Qual tipo de segmento? Isso você falou. Então, eu estou atuando na área de fintechs, percebe? Esse é o segmento. E a empresa, de repente, se você está trabalhando já trabalhou ou está trabalhando com alguma empresa interessante e de repente vale a pena citar, ótimo, traz essa informação. Porque assim, qual é o grande lance dessa pergunta? E não só dessa, como da maior parte delas. É você trazer os highlights. Ok, highlights. Então, é que na ponta na ponta da letra, assim, eu não sei como eu traduziria highlights, Mas qual a ideia que você tem? Eu puxaria para insights ou ou os pontos de destaques, assim, né? Perfeito, é isso. Insights não, mas pontos de destaques. Assim. Isso. Os melhores momentos, vamos dizer assim. Legal. Não tem uma partida de futebol? Uhum. Então, sei lá, são 2 tempos de 45 minutos cada. Mas quando você vai assistir o jornal, o cara passa 2 Só tem alguns minutos. flashes, é verdade. Entendeu? Então, assim, ele vai passar o gol, vai passar uma jogada bonita, ou uma defesa importante que o goleiro fez. Esses são os highlights daquele jogo. Aqui é a mesma coisa. Você vai gastar, sei lá, 1 minuto, 2 minutos no máximo para dar essa resposta. Então, você vai trazer essa informação, experiência profissional. Então, quanto tempo de experiência, se isso for relevante, qual o segmento da empresa. Então, sei lá, fintech, a pessoa já sabe que está relacionado à tecnologia e está relacionado a finanças. Então, legal, esse é o segmento. E empresa, isso foi interessante. De repente, você está trabalhando numa startup massa, ou uma empresa, uma multinacional, de repente. Eu estava falando com uma outra aluna, e ela trabalhou em 2 multinacionais. Uma é francesa e uma alemã. E ela nem sequer citou isso na resposta. Entendi. Falei, poxa, me fala sobre isso. Essas são experiências muito interessantes. Pô, você de repente já trabalhou em ambientes multiculturais, com idiomas diferentes, com culturas diferentes. Pô, traz isso. Isso é um highlight legal para você falar. De repente você vai trabalhar numa outra multinacional, então, ela já está acostumada como funcionam empresas de fora. Percebe? Isso é legal. É bem relevante mesmo. Exato. Legal. Então, experiência profissional, esses 3 pontos eu diria que são os mais interessantes, vamos dizer assim. Aí, dentro de qualidades técnicas, isso eu não vi você citando. Então, por exemplo, o que entra aí dentro dessas qualidades técnicas? Vamos supor,
um caso assim, a pessoa assistente administrativo. Geralmente, assistente administrativo trabalha bastante com planilhas, com formulários. Então, Excel uma qualidade técnica, vamos dizer assim, é uma competência técnica que ela precisa ter desenvolvido e bem desenvolvida. Então, de repente, ela pode trazer isso. Olha, eu trabalho com pacote Office, a gente, a maior parte do tempo, trabalha com Excel. Percebe? Então, pô, para esse cargo, falar sobre essa qualidade técnica faz sentido. Uhum. Outro exemplo, de repente você trabalha com um software específico, um programa, sabe? Às vezes, empresas de determinados setores trabalham com um software, um programa específico que é relevante para aquele setor, para aquela área. Então, sei lá, você fala, né, por exemplo, eu trabalho com o programa, sei lá, ABC. Você trabalha com o programa ABC? Sim, a gente trabalha com ele já faz tanto tempo, a gente utiliza determinadas funções dele, enfim, percebe? Então, são qualidades técnicas. Você está mostrando que você tem as qualidades que a vaga pede. E um disclaimer aí, porque isso é importante. Antes disso, vale muito a pena você dar uma olhada no job description. By the way, você já deu uma olhada em job descriptions do seu cargo em inglês? Então, em inglês não. Em inglês não. Então tá aí um ótimo homework, ok? Se você quiser, eu te mando até uns links. Você pode pegar vários job descriptions no Indeed. Não conheço. Não, é um site de busca de emprego. Legal. Nossa, sim, acho bacana. É super legal. Porque, assim, lá no job description, você pode ver todas o que a empresa está pedindo, o que a empresa espera desse candidato, né, dessa pessoa para cumprir essa função. Então, lá vai estar descrito todos os requisitos. Então, você pode, de repente, pensar uns 2, 3 pontos ali dos requisitos técnicos que você também tenha. Eita, agora eu vou... Que você também tenha, você não vai inventar nada. Poxa, aqui está pedindo Excel e tá pedindo programa ABC. Pô, eu tenho isso. Então, você já sabe que esses pontos são pontos que você vai falar, você vai mostrar lá para ele, eu trabalho com Excel, eu trabalho com programa ABC. Legal, porque essa vaga demanda que você trabalhe ou que o candidato trabalhe com esses programas. Legal? Bacana. Comportamentais. Legal? Então, como assim qualidades comportamentais? Você já ouviu falar de soft skills e hard skills? Sim. Ouço bastante. Então, é isso aqui. Então, por exemplo, hard skills são essas qualidades técnicas. Perfeito? E os soft skills são essas qualidades comportamentais. Então, por exemplo, comunicação é um soft skill, liderança é um soft skill, resiliência, capacidade de resolução de conflitos, todos são soft skills. É muito bacana isso. Então, você pode trazer esses soft skills, né? Sei lá, eu tenho uma ótima capacidade de relacionamento interpessoal. Você pode falar também assim, geralmente as pessoas que trabalham comigo me falam que eu consigo engajar a minha equipe, as pessoas se sentem motivadas pela... Você fala que outras pessoas estão falando, não soa meio... Isso, sabe? Não soa arrogante ou esse cara tá se achando. Não, você fala numa boa, fala, então, geralmente o pessoal que trabalha comigo geralmente fala isso. E aí eu comecei a perceber que realmente eu acredito que eu tenha essas qualidades, vamos dizer assim. Legal. Ok? Legal. Então, esses são os 3 pontos principais, vamos dizer assim, relacionados a essa questão. Me fale sobre você. Legal. Nós vamos entrar em alguns exemplos práticos. Só que antes disso, o que a gente não deve fazer nesse tipo de questão? Nessa questão específica, me fale sobre você. Vamos entrar um pouquinho nisso aqui, ó.
O que não fazer? Não precisa, não deve falar sobre sua vida pessoal, só se o recrutador perguntar. Geralmente entra uma coisinha ou outra, mas sabe assim, é uma coisa bem breve. Porque o que acontece? Cara, você pode achar que é brincadeira, mas não é. Tem gente que começa a falar da história de vida inteira. Ah, eu nasci em 1900 e bolinha, e aí eu estudei no colégio tal, minha mãe ia me buscar, e sei lá, desde lá eu percebi que eu tinha vocação para. Saca? Sim, tá ligado. Vai Então, cara, inspiração no fundo. uma coisa que é para durar 1 minuto e meio, 2 minutos, a pessoa dá 10 minutos de resposta. E aí acabou. Uau. Você dançou na primeira questão, entendeu? Porque assim, Sim. tudo está sendo avaliado, né? Então, poxa, se eu fiz uma pergunta simples, relativamente simples, e a pessoa me dá uma resposta que não é necessariamente o que eu quero e ainda demora 10 minutos, cara, Sim. imagina essa pessoa trabalhando. Boa. Entendeu? Totalmente prolixa, sem foco. Enfim, daí você já tira diversas conclusões. Então, primeiro ponto, não entra. Quer dizer, fala uma coisinha, talvez, né? Se for de acordo com o contexto, você traz um ponto. Mas evite. Segundo ponto, evite detalhes desnecessários, como a gente acabou de falar. Então, sei lá, você não precisa falar que você estudou no colégio de freira quando você tinha 5 anos. Cara, fala da faculdade para frente. O que aconteceu antes, pô, não tem muita relevância para aquele cargo específico, entendeu? Então, pô, eu sou formado em marketing, pô, aí legal, tá relacionado com a vaga. O cara vai ser gerente de relacionamento, então tem a ver, né? O marketing ali no meio, fazer essa comunicação, enfim, aí legal. Então tenha uma direção clara. É o foco. Você vai dar a resposta de acordo com esses 3 tópicos: experiência profissional, qualidades técnicas e qualidades comportamentais. Acabou. Não floreia, né? Menos é mais nesse tipo de situação. E aí, Esse é um fato. total. Sempre diga frases completas. Esse é um outro ponto, sabia? Porque às vezes a pessoa, não sei, às vezes está muito nervosa ou realmente não se preparou. E aí começa a falar, assim, por exemplo, eu tive uma experiência com gerenciamento de equipe. E aí, depois disso, eu trabalhei numa fintech. Nessa fintech, percebe? Não concluí. Então, Entendi. tá um negócio quebrado que, poxa, me dá uma linha de pensamento lógica e contínua. Legal. Então, esses pontos são pontos interessantes que devem ser, vamos dizer assim, evitados. Ok? E aí, legal. Então, assim, o que a gente pode tirar aqui como exemplo? Olha só. Exemplo 1. E aí, vamos ver se a gente consegue pegar esses pontos que nós falamos anteriormente, né? Experiência profissional, qualidades técnicas e comportamentais. Tá bom? Tá bom. Beleza. Então, aquele exemplo. Meu nome é Maria e tenho 10 anos de experiência como auxiliar administrativo. Atualmente, trabalho na XYZ, né, o nome da empresa, que é uma multinacional francesa do ramo de exportação de fechaduras. Exportação de fechaduras aqui é só um exemplo, tá? Tá bom. Só para ilustrar. E aí tá entrando dentro do segmento. Então, empresa XYZ, que é uma multinacional francesa do ramo de exportação de fechaduras. Anteriormente a esta empresa, a ABCD, que também era uma multinacional, nesse caso alemã, que também atuava com exportação de fechaduras. Perfeito. Então, primeiro ponto. Segundo parágrafo. Em ambas, eu realizava o trabalho administrativo de praxe, que era o preenchimento de formulários, planilhas e outros documentos. Grande parte do tempo eu trabalhava com Excel, pacote Office, atendimento por telefone e e-mail, recebimento de fornecedores e também participava de reuniões de outros setores,
principalmente do financeiro. Beleza? E aí, por fim, bom, nessas duas empresas eu pude me desenvolver muito, pois embora fossem multinacionais, elas eram de pequeno porte, ainda estavam, quer dizer, ainda em expansão no Brasil, o que me possibilitou ter mais liberdade de comunicação com os demais setores e também com os clientes. Então, dessa forma, desenvolvi muito a minha comunicação. E o melhor foi que pude fazer isso em grande parte em inglês, pois, como havia dito, ambas eram multinacionais. Legal. E aí, o que você achou? Nossa, ótimo, né? Porque Mas tá assim, vamos dar uma analisada nessa resposta. Onde você legal. consegue identificar, onde nós podemos identificar aqueles tópicos? Aqui tem bastante da experiência profissional dela, né, que era o primeiro ponto. Ela fala sobre a multinacional, sobre o ramo onde ela passou, então aqui ficou bem claro qual que é o profissional dela, né? Perfeito. No segundo parágrafo, acho que deu mais visão sobre como é que é a rotina dela e qual que é a expertise dela sobre atividade de trabalho. Então, tá bem claro, né, como é que era o estilo o dia a dia dela. Isso pra gente é bem importante quando a gente tá fazendo processo seletivo. E ainda no Perfeito. final, fala do desenvolvimento dela, né? Essa frase do me desenvolver bastante, na verdade, é bem importante mesmo. Demonstra interesse, demonstra um jeito, demonstra uma habilidade de comportamento, né? Essa questão de, putz, ela busca esse desenvolvimento. Fala Sim, da experiência dela com os demais setores. Fala do inglês dela também. legal. Eu acho. Ela falou da comunicação dela. É isso aí. Perfeito, perfeito. Então, assim, perdão. Eu acho que percebe, não é uma resposta exageradamente grande. Eu acredito que você falando, isso aqui caiba em 1 minuto e meio, 2 minutos. Sim. Você entendeu? Então, assim, 3 parágrafos curtos, onde a gente está tentando trazer todos aqueles aspectos. Então, experiência profissional, 10 anos, 2 multinacionais, fala o segmento, que é o ramo de exportação de fechaduras, né? Nem sei se existe, mas é só um exemplo para ilustrar. Aí depois, como você disse também, fala bastante do dia a dia dela. Então, assim, eu acho isso interessante porque, além de você falar dos hard skills, que são as qualidades técnicas, e no caso ela fala aqui do Excel, como a gente havia dito, pacote Office, o inglês também pode entrar como um hard skill, uma qualidade técnica. Ela fala realmente do dia a dia. Então, se a pessoa que está entrevistando, ela pode ver isso. Ela fala, poxa, essa menina realmente ela tem experiência, ela está falando o que ela faz. Não é uma coisa que ela está inventando, ela fez isso mesmo e aqui para essa vaga é o que a gente precisa. A pessoa que vai trabalhar aqui vai fazer isso que ela está falando que fez. Sim. Então, dá para criar esse cenário, vamos dizer assim. Sim, ficou bem claro. Né? Perfeito. E a comunicação, né? Ela fala que pode se comunicar tanto com fornecedores, pessoas de outros setores, clientes. Então, poxa, é uma pessoa que tem que transita bem por todos esses segmentos, vamos dizer assim. Legal. Legal? Legal. E aí vamos trazer só mais um exemplo aqui, só para a gente terminar. Então, exemplo 2. Sou supervisor de telemarketing com 12 anos de experiência no setor. Atuei nas áreas de telecomunicações, trabalhando para empresas como a Vivo e a Claronet, e também no setor bancário, passando por bancos como Bradesco e Itaú. Sempre atuei na área de cobrança. E no ano passado, como estratégia desenvolvida em equipe, conseguimos reverter 68% de inadimplência de um produto bancário específico. E que foi considerado um sucesso pelo meu diretor. Legal. Segundo, sempre trabalhei supervisionando times de pelo menos 10 colaboradores. Como vocês sabem, esses setores sempre trabalham com metas agressivas e curtos prazos de entrega, o
o que me fez perceber que trabalho muito bem sob pressão. E nesses 12 anos de experiência, pude desenvolver muito minha comunicação e minha capacidade de liderança. Resumidamente, é isso. Agora, se você quiser se aprofundar em algum tópico, por favor, fique à vontade. Uau! Você percebe? Esse foi menor ainda. Sim. Mas também bem efetivo, né? Porque ainda trouxe resultados. Isso é fantástico. Exemplo de Exato, resultado é nossa. muito bom. Você tocou num ponto-chave, cara. Exatamente. Não. Então, assim, você já Exemplo. consegue introduzir alguma coisa mais interessante ainda. Poxa, a gente desenvolveu uma estratégia que que conseguiu reverter 68% de inadimplência. Poxa, Legal. interessante. Aí aqui isso dá pano para manga, para a pessoa, porque na verdade esse é o intuito, né? É a pessoa ficar mais curiosa e querer saber mais. Cara, me fala um pouquinho sobre esse ponto aqui. Como assim 68% de inadimplência revertida? Uhum. Então, você cria interesse na pessoa. Ao contrário de, vamos supor, você fica 10 minutos falando, a pessoa não aguenta mais. Sim. Meu Deus, ela não vai parar? Sim. Às vezes a pessoa tem que levar um corte para, não, tudo bem, legal, entendemos. Tá. Então O tem pior que esse é isso ponto. mesmo. Isso acontece muito em Exatamente, entrevista. exatamente. Nossa, real. Então a pessoa se perde. Enfim, aqui então vamos trazer alguns pontos interessantes. 12 anos de experiência, áreas de telecomunicação e setor bancário. Falou o nome das empresas, de repente interessante, empresas de grande Sim. porte, vamos dizer assim, empresas reconhecidas nacionalmente. A área específica, cobrança, perfeito? Que é uma área realmente complicada de trabalhar. Sim. Depois, olha só, a capacidade de liderança. Sempre trabalhei supervisionando times de pelo menos 10 colaboradores. Então, realmente, poxa, o cara sempre trabalhou com times, sempre supervisionando times. E aí, o que você acha dessa parte interessante aqui, ó? Esses setores Sim. sempre trabalham com metas agressivas e curtos prazos de entrega, o que me fez perceber que trabalho muito bem sob pressão. Legal. Isso aí é um Não, ponto ficou interessante, não perfeito. é? Sim. Assim como aquela abordagem, né, que você tinha comentado. As pessoas que trabalham comentam sobre tal coisa comigo. Aqui também é a mesma coisa, né? Olhando o mercado e falando sobre o estilo de meta do mercado, né? Ou da área, digamos assim. Então, muito legal. Excelente. Exato. E aí, aqui, acho que dá para perceber também que isso é uma qualidade comportamental. Poxa, Sim. o cara aguenta pressão, o cara, sei lá, é resiliente. Isso é interessante, porque é uma das características que Mais procuradas. para setores específicos, isso é relevante. Sim. Trabalhar sob pressão, não é? Atualmente, ainda mais atualmente. Exatamente. É. Então, e aí, então, capacidade de trabalhar sob pressão, capacidade de liderança, aí entram como essas qualidades pessoais, qualidades comportamentais, melhor dizendo. Então, sob pressão e liderança, aqui ficou bem evidente. E o que mais? Que mais? Você acha que tem mais um ponto interessante? Eu achei essa última parte diferente, assim. Agora, se você quiser se aprofundar em algum tópico, por favor, fique à vontade. Mas acho que é legal, né? Porque você dá um overview e deixa aberto para a pessoa, de repente, explorar, né? Você não fica naquela questão de, nossa, vou falar aqui minha vida toda, meus 12 anos de experiência, e aí, Exato. ao invés disso, ele falou, né? Ó, resumidamente, é isso que eu sei fazer, mas estou aberto a me aprofundar. Legal, eu gostei dessa abordagem também. Exato. Então, é exatamente esse o ponto. Então, aqui possivelmente é uma resposta que talvez dure 1 minuto, se você for falar, né, esses 2 parágrafos, 3 parágrafos, assim, numa tacada, você passa o recado e deixa aberto para, né, caso a pessoa queira Legal. se aprofundar em alguma coisa,
Estamos aí à disposição. Então, acredito que esses são alguns exemplos interessantes e que nós, de repente, podemos trabalhar em cima deles. O que eu venho fazendo? Porque é complicado mesmo responder essas questões. Em português já é complicado, imagina em inglês. Porque Não, qual é o mesmo. ponto que a gente percebe assim? Porque isso segue uma lógica, percebe? Então, tem um como fazer, não é aleatório. Muitas vezes, a pessoa não se prepara e ela chega e simplesmente fala tudo sobre vida pessoal, às vezes coloca um pouquinho de vida profissional também, mas ela não está preparada para a dinâmica da coisa. Uma das experiências que eu já tive assim, nesse momento de entrevista, aí acho que até é bem frequente, né? Essa questão de não se preparar para a entrevista, não dar um rumo, não trazer clareza sobre o que você vai falar. Por exemplo, eu posso fazer uma entrevista e eu posso falar por 12 minutos ou mais, só que ser totalmente perdido, não ter um foco, não trazer exatamente aquilo que você tinha comentado, né? Não somente no job description, né? Então, não conseguir se vender, não conseguir botar tudo para fora. Então, sim, eu concordo muito que essa questão da preparação e a compreensão de como trazer ou de como fazer do melhor jeito a entrevista é a parte principal. Olhando do ponto de vista do candidato, é a parte principal, na verdade. Perfeito. Exato, tocou no ponto. Então, por isso que eu acho interessante, às vezes, começar em português. Por quê? Porque vamos entender primeiro o que está pedindo essa questão. Não. Vamos começando do mais simples para o mais complexo, vamos dizer assim. Então, nós começarmos a entender, de repente, na nossa língua mesmo, que é aparentemente mais fácil. Uhum. Então, tá, tudo bem. Então, essa questão pede experiência profissional, qualidades técnicas e comportamentais. Legal, entendi isso. Tá. Me traz 2 exemplos. Entendi. Pô, com exemplo, ilustra mais ainda aquilo que a gente falou de forma abstrata. Perfeito. Uhum. Vamos fazer agora essa resposta em português para ver como é que fica. Legal. Fizemos em português? Pô, perfeito. Agora, como é que a gente faz isso em inglês? Como é que a gente transforma isso sem necessariamente ser uma tradução Google, sabe? Porque muitas vezes vem coisas erradas, às vezes existem coisas que não cabem. Então, vamos fazer isso de uma forma adequada, que caiba, que seja interessante, que fique atrativo em inglês também. Perfeito? Tá. Perfeito. Então, ótimo. Então, vamos lá. Como a gente poderia começar a esboçar essa resposta? Como agora, depois de termos visto sei lá, essa apresentaçãozinha aí, como a gente pode começar a construir essa resposta? Isra. Tô pensando como é que seria o meu... eu acho que o meu início seria mais ainda falando quem eu sou. Nossa, eu acho que eu falaria mais da minha atual empresa, da minha atual empresa não, né? Talvez as minhas últimas empresas mais relevantes, porque eu tenho vários segmentos misturados, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei com atendimento ao cliente direto, né? Quando eu era operador, depois trabalhei com hotelaria. Talvez eu começaria falando, eu tenho 30 e poucos anos, tenho experiência aí com atendimento ao cliente direto, hoje como gerente em uma empresa do ramo tal, eu acho que eu falaria mais ou menos isso. Ok. Então, assim, seria gerente de relacionamento? Legal. Pode ser gerente de relacionamento, tem gerente de atendimento ao cliente. Então, legal.
Legal, então, meu nome é Israel, tenho 33 anos. Formado em marketing. Eu ainda diria que eu estou cursando MBA em experiência do cliente. Já formado em marketing, cursando MBA em experiência do cliente. Para não ser... eu falaria atualmente trabalho... Não, atualmente estou como gerente em uma fintech de crédito pessoal online. Bacana. Mas já de repente, atualmente atuo como gerente em uma fintech, mas na verdade você falou de isso, crédito pessoal, beleza? Mas já trabalhei nos ramos de hotelaria, cobrança. Então, vamos lá. Meu nome é Israel, tenho 33 anos, formado em marketing e estou cursando MBA em experiência do cliente. Atualmente atuo como gerente de uma fintech de crédito pessoal. Legal. É que na verdade ela é uma empresa que ela foi formada na Alemanha, mas toda a operação ela aqui, né? Perfeito. Atualmente atuo como gerente de uma fintech de crédito pessoal online. Então, a gente tem que trazer o ponto relacionado a gerente de relacionamento. Perfeito. Isso aí que você está me trazendo está perfeito. Então, assim, você é gerente de uma fintech de crédito pessoal online. Então, você está me trazendo o segmento, certo? Então, financeiro, tecnológico, crédito pessoal online. Você pode falar um pouquinho mais? Essas experiências, acredito que estejam relacionadas. Então, de repente, você pode dar uma pincelada sobre elas. Então, com relacionamento com o cliente, eu tenho quantos anos de experiência? Na liderança de time, eu tenho 6 anos de experiência. Sério? Poxa, então nem precisa. Porque Com assim, liderança, sim. eu ia falar para ti que de repente nós pudéssemos trazer aquelas outras experiências relacionadas a cliente, a Atendimento ao lidar com o cliente. público. Mas, Mas, como você já tem 6 anos de experiência nesse ramo, vamos dizer assim, nesse departamento de liderança, eu acho que nem precisa trazer as outras experiências. Só esses 6 anos já cobrem bastante coisa. Tá. Beleza. Legal, então peraí. Sou formado em marketing, estou cursando MBA em experiência do cliente. Atualmente eu trabalho como gerente em uma fintech. Talvez assim. Tá. 6 anos de experiência. Em liderança. Em liderança de... Até dá para colocar ali liderança de time de relacionamento? Não. Liderança... Em liderança de equipes. Meu, peraí. Que a gente, vamos dizer assim, estamos começando a criar um esboço. Tá. Não? Aí vamos supor, são 5 minutos, fica como homework. Homework, legal. Você termina aqui, vamos só dar um início legal aqui para que depois você consiga. Você consegue depois só me passar esses exemplos? Porque eu posso me basear nele também para concluir. Tranquilo. Então, peraí, vamos lá. Eu tenho 6 anos de experiência em liderança de times de relacionamento. E atualmente atuo como... Atualmente atuo como gerente em uma fintech de crédito pessoal online. Legal.
Na verdade, aqui, ó, acho que seria interessante, eu vou depois alterar. Tem 6 anos de experiência em gestão de equipe de relacionamento. Experiência. Então, Tenho 6 anos de experiência em gestão de equipes de relacionamento. Atualmente atuo como gerente em uma fintech de crédito pessoal online. Legal. Então, aqui nós falamos sobre experiência, 6 anos de experiência, segmento, fintech de crédito pessoal online, legal, e ramo de atuação, que também já está dentro aqui do pacote. Perfeito, bem conciso. O que a gente pode trazer agora dentro de hard skills? hard skills. Nossa. Então, assim, sei lá, existe algum programa que você trabalhe que seja reconhecido, que seja utilizado no meio das fintechs, ou no meio do crédito pessoal online? O que mais? Então, é que dentro desses ramos, na verdade, não dentro do segmento, né? Porque o que acontece? Eu estou dentro do segmento, mas o meu departamento em si, ele tem alguns sistemas padrões, mas na verdade são sistemas de relacionamento também. Então, por exemplo, eles chamam de sistema de Zendesk, né? Que é um CRM. Então, CRM é justamente aí a plataforma que a gente utiliza para fazer a gestão da relação do nosso cliente, ou seja, ali tem toda... Perfeito. Perfeito. Eu acho que tem isso, dá para colocar. É que eu tenho muita rotina de relatórios, né? Então eu faço análise de relatórios constantemente, utilizo o o Excel e outras plataformas de análise também. Construção de apresentações, né, que de repente tem que ter também, mas eu não sei se eu traria como garantir isso. É hard skills, né? Yes. Nossa, tem algumas metodologias que eu aprendi também. Mas falando das... Tem algumas metodologias, né? Metodologia de design thinking, metodologia de mapeamento de jornada. Então, isso aí é legal. Isso aí, outras empresas do setor utilizam? Então, não para a função de gerente de relacionamento. É como se fosse uma cereja do bolo quanto à função de gerente, entendeu? Então, assim, se fosse para... Porque, na verdade, isso daí já entra mais para a questão da minha MBA. Então, eu tenho esse conhecimento porque eu tive que me aprofundar no conhecimento do MBA, mas não necessariamente da função de gerente de relacionamento. Acho que é até mais fácil para esclarecer, né? O que o gerente de relacionamento ele faz? Ele cuida do time e aí vai depender muito de qualquer empresa, né? Mas a responsabilidade dele é garantir que a relação com o cliente ela seja tranquila, gerenciando tanto os canais de atendimento quanto a forma de comunicação dentro daqueles canais de atendimento. Então, assim, a gente não utiliza exatamente uma única plataforma, né? Hoje a minha função é fazer com que a minha linguagem na mídia social esteja tranquila, seja da mesma forma que tenha sido o meu atendimento através de um e-mail ou de um telefone, que o meu indicador dentro desses canais de atendimento que a gente chama, né, ele seja mais rápido para o cliente, que a satisfação do cliente seja alta em todos esses canais de atendimento. Então, assim, eu não utilizo necessariamente uma plataforma, mas eu tenho que entender de todas essas sub-áreas, digamos assim. Entendi, bacana. Então, isso que você está falando seria interessante trazer na sua fala, enquanto isso pode entrar dentro do que você faz. Então, você Eu pode acho que eu vi ali falar. na rotina.
Eu E pensei agora muito próximo daquele parágrafo da rotina, né? Como é que é o meu dia a dia? isso, perfeito. Então, assim, quais são as principais funções que você desempenha e que seriam interessantes de serem faladas assim, bem sucintamente e que Uhum. estejam relacionadas ao mesmo tempo com esses skills, Entendi. percebe? Então isso aí é bem legal. Então aqui você falou do Zendesk, CRM, legal, o Excel, traz mais alguns elementos ou tenta desenvolver a resposta dentro desses dois pontos que Tá. já são legais. Legal. E agora sim, só para a gente fechar, o que de repente você poderia trazer de soft skills? Quais seriam qualidades comportamentais que de repente se destacariam? Liderança. Liderança é obrigatória. Perfeito. Liderança. A gente trabalha sob pressão, sim. Só que ações de engajamento, quando eu falo ações de engajamento, é aquilo que você tinha comentado, né? As pessoas, os meus liderados, eles se engajam quando eles. A minha equipe em si, ela é engajada, né? Então eu promovo muito essa questão desse trabalho em equipe. Eu, essa cooperatividade, isso para mim é bem importante. A comunicação, para mim, a comunicação e a clareza de propósito, separando. Comunicação, para mim, é um outro ponto forte, um outro soft skill. E clareza em objetivos, mas acho que tem outro nome para isso. Perfeito. Então, assim, a gente pode encerrar por aqui e aí fica então esse exercício como lição de casa, como homework. Aí agora Legal. você termina, não é, de desenvolver a sua resposta para essa questão. Que aí depois a gente passa para o segundo passo, que vamos adaptar essa resposta de uma forma interessante em inglês. E Massa. assim, não é um ponto que aí, por exemplo, fala, nossa, mas eu vou precisar decorar. Não, porque assim, você vai falar sobre você. Então, é simplesmente um processo de você conseguir trazer para a luz esses elementos interessantes sobre a sua trajetória. Então, não Legal. necessariamente você precisa memorizar, você precisa ter conhecimento deles, porque às vezes nós temos essas qualidades, essas competências, mas nós próprios não conseguimos nem reconhecê-las. Então, vamos Sim. trazê-las para fora para que elas fiquem assim, fiquem fáceis de serem ditas, de serem demonstradas quando isso for necessário, né? Legal. Quando alguém pedir para que isso venha à tona. Boa. Ok? Incrível, não? Ok. Beleza, Show. você vai mandar esse arquivo, né? Ou esse exemplo. Mando agora. Vou Tá fazer um bom. PDF, vou baixar ele aqui em PDF, já mando para ti e mando também o job description do seu cargo. Maravilha. Perfeito. Eu Ok? vou fazer e eu trago para o nosso próximo encontro, então. Perfeito, perfeito, perfeito. Beijão. So,